Olá, famílias, Atletas do Futebol. Bem-vindos aí ao nosso 7º episódio do Embarcast, nosso podcast que está aqui para falar sobre intercâmbio esportivo. Uma grande oportunidade que pode mudar a vida de vocês, jovens e famílias, que ainda pouca gente conhece, e a gente está buscando trazer aqui convidados com informações e histórias muito valiosas para compartilhar com vocês. Até então a gente falou bastante sobre Estados Unidos, até teve um pouquinho de Europa ali, tinha um atleta nosso que hoje está jogando profissionalmente na Europa. E hoje o foco vai ser falar de Europa. A gente trouxe aqui um convidado que tem uma larga experiência, que sabe muito do processo. Vocês vão hoje entender quais são as oportunidades de ir para a Europa para jogar futebol, ou jogar futebol ainda e estudar, né? Essa é a visão do intercâmbio esportivo. Então a gente está hoje aqui com o Lucas Pérez. Arthur, prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Ele é um dos donos e é o presidente hoje do Palestra Trevale, um clube formador da Itália. Hoje ele vai contar para a gente como é que funciona esse processo e como é que funcionam essas oportunidades. Eu vou te pedir, Lucas, para você se apresentar, contar um pouquinho onde que você está hoje, qual que é a tua função hoje. Depois a gente vai saber mais da tua história também. Estou curioso. Show de bola, Arthur. Muito obrigado, né, pela recepção. Meu nome é Lucas Pérez. Hoje eu sou presidente e sócio do Palestra Trevale, né? Nós nos conhecemos aí já há um bom tempo e o nosso grande objetivo é trabalhar com atletas na Europa, né? E abrir oportunidades para que eles vivam experiências esportivas, acadêmicas e culturais também. Dentro, vamos dizer assim, o Brasil é o berço do futebol, hoje a Europa é realmente o grande centro. E uma dos nossos objetivos é tentar adaptar os meninos a um cenário diferente do que eles encontram nos países de origem. E, em sua maioria, nós temos os brasileiros que estão nos nossos programas. E como é que você foi parar na Itália? Como é que é a tua história? Cara, eu sou intercambista, né? Eu joguei futebol até os 19 anos, joguei Copa São Paulo e depois eu recebi uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Jogou onde no Brasil? Eu joguei na Ponte Preta, Portuguesa, Rio Branco de Americana e o último clube foi o Campinas, que era o time do antigo centroavante de São Paulo, o Careca. Sim. E aí eu recebi uma bolsa para os Estados Unidos, defini que aquilo era o meu objetivo. Que idade que você tinha nisso? Tinha 19. 19. E você largou a base aqui para ir para os Estados Unidos? Larguei, cara. Fui para os Estados Unidos. No meio do nada, Iowa, no meio do plantação de milho. Eu vou até interromper a tua história, depois você retoma. Mas eu quero saber o que te fez largar um caminho de base, que é o sonho de todo moleque aqui no Brasil, né? Pô, ser jogador profissional no Brasil. E você com 19, já estando no trajeto, resolveu mudar completamente o rumo, né? Arthur, cara, acho que o funil pro futebol, ele é muito muito difícil, né? E eu tive uma formação na Portuguesa, né? Uma formação muito boa, só que eu acho que no caminho até o profissional faltou muita formação e informação. E eu entendi, eu vi alguns amigos, eu vi algumas pessoas que foram para os Estados Unidos antes que eu, né? Com 15, 16 anos, atingindo um certo sucesso ali na parte esportiva e também acadêmica, né? E as estruturas ali dos campos, dos jogos, enfim. E aí eu falei, olha, eu acho que vai ser muito difícil eu continuar batendo cabeça aqui. Vou focar na minha educação através do esporte, que me pagou praticamente, né, o meu estudo. E aí eu decidi ir para lá. Daí você foi para uma faculdade, foi com uma bolsa, jogou no universitário. Como é que foi essa experiência? Cara, joguei, passei por 2 universidades. Eu fui para Waldorf University, primeiro no meio do nada, lá em Iowa. Foi uma experiência difícil, porque na minha época, né, isso há mais de 13, 14 anos atrás, a informação era muito pouca, a preparação da parte do inglês também, a preparação o que é uma faculdade aqui, o que é uma faculdade ali, eu só fui. E assim, o começo foi muito difícil, né? O inglês, a rotina de estudo e futebol, para mim era sempre só futebol e ia na escola para cumprir tabela. Mas, cara, foi muito legal. Depois eu mudei para Indiana Institute of Technology, que é Indiana Tech. E aí eu terminei meus estudos lá, já bem mais adaptado. Eu fiquei 8 anos nos Estados Unidos. Então, estudei, fiz 4 anos de bacharelado, depois fiz mais o meu mestrado. Trabalhei, fiquei 8 anos lá no total. E depois disso, Itália, direto? Como é que foi? Não, eu comecei a trabalhar, né, com agenciamento esportivo, principalmente intercambistas para os Estados Unidos. Aí apareceu a Alemanha, para
começar minha primeira experiência com futebol na Europa, mandei alguns atletas e depois já me apareceu a Itália. E aí eu vi que ninguém fazia do jeito que eu entendia, né, que era o jeito a ser feito. E aí a gente começou, um pouquinho antes da pandemia, a gente deu início ao projeto e estamos até hoje. Então tem o quê? 5, 4 anos? Cara, 5 anos completos de operação. Tá. E assim, vamos lá, conta pra gente como é que foi esse processo de sair dos Estados Unidos, de ir pra Itália. Você chegou lá já no Trevale, você comprou o clube, negociou. Como é que foi esse processo pra você chegar lá hoje e hoje ser o presidente, né, do clube? Isso. O clube ele já existe desde 1951. Um pouco antes de eu aparecer por lá, já tinham reestruturado para virar uma SAF. Eram alguns donos, aí no final ficaram só 2. E eu comecei inicialmente só trabalhando com a captação internacional, né? Como um diretor internacional, trabalhando com a captação de atletas para o Programa Internacional de Formação. E aí um dos sócios era um italiano, já estava na presidência há mais de 30 anos. Falou, cara, eu tô cansado. Comprar minha parte. E aí tinha um outro brasileiro, que ele acabou se tornando o presidente, e eu o vice-presidente, né? E aí a gente começou, ficamos ali 3 anos. Em 2023 ele saiu e entraram outros 2 novos sócios e eu continuo ali. E essa experiência dos Estados Unidos, essa graduação, toda a bagagem que você teve lá, você acha que isso interferiu, influenciou de que forma para hoje você é um grande homem de negócios, né? Bom, dono de um clube na Itália, isso te preparou de que forma para chegar lá? Cara, assim, foi tudo para mim. Realmente, a bagagem que eu adquiri nos Estados Unidos, morando sozinho, longe dos meus pais, tendo que me virar em muitos assuntos, desde os pessoais até os acadêmicos, profissionais, com certeza me deu uma bagagem, obviamente, academicamente, na área de negócios, né? Eu sou formado em gestão e administração, marketing, então praticamente me deu uma base muito forte e também no relacionamento com as pessoas, porque eu sou brasileiro, lá nos Estados Unidos eu me relacionei com americanos, que eu nunca tinha me relacionado, com japonês, coreano, mexicano, então me deu talvez um senso de entendimento, né, de como se relacionar com pessoas de diferentes culturas. E quando eu cheguei na Itália, eu consegui me adaptar muito mais rápido do que quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. Então a adaptação foi muito rápida. Obviamente que a língua demorou um pouquinho, né, 1 ano e meio, 2 para eu conseguir pegar, mas o inglês sempre me tirava das maiores confusões. Salvou. Ali. Exatamente. A gente fala muito isso aqui, a importância desse processo na vida do estudante atleta, né, do futuro homem, porque a gente sabe que futebol realmente é difícil, né? Você mesmo falou. E quando a gente traz a visão do intercâmbio para dentro do nosso projeto de futuro, a gente começa a pensar em um futuro grande. E você é um baita exemplo disso. Você talvez tivesse tentado jogar aqui no Brasil, teus caminhos podiam até ter aberto de alguma forma, mas a chance estatística, né, de não dar certo é grande. E hoje você segue trabalhando com futebol. Isso por conta da formação acadêmica, da experiência de vida que você buscou ter, junto com o futebol também. Então isso é o que a gente traz muito para as famílias. É um projeto de vida. A gente não está aqui falando só de futebol. E quando a família, o atleta tem essa visão de que dá para construir algo grande por meio do futebol ainda, poxa, aí as coisas se conectam de um jeito muito forte, né, Lucas? E é legal, você é um baita exemplo assim disso. Bacana. Obrigado. E conta pra gente como é que funciona hoje o Palestra Trevale. Você falou que ele já era um clube. É um clube de futebol, ele joga em que divisão? Hoje tem o clube, tem a Academy. Para ficar bem claro para as famílias como que é a estrutura. Isso, então o Trevale ele é uma SAF, né? Como se fosse uma SAF aqui no Brasil. Lá o termo é um pouquinho diferente, que em Portugal é SAD, na Itália é uma Sarella, que a gente chama. Então, existe o clube que joga, né, o campeonato italiano, hoje da terceira divisão regional. Hoje não é o nosso grande foco, né? Mas o clube existe e o nosso grande foco é no Palestra Trevale, que são as nossas categorias de formação, né? O nosso centro internacional para a formação de atletas do mundo inteiro. Então, o que a gente faz? A gente traz atletas, temos muitos brasileiros sempre, mas temos atletas americanos, canadenses, mexicanos, colombianos, coreanos, do mundo inteiro. Então, nosso objetivo é adaptar eles a uma vivência de um clube europeu, né? Com requisitos e
E uma cobrança muito grande com relação a tudo. Horário, a performance, ganhar ou perder faz parte, mas a performance individual a gente cobra uma melhora, a gente tem um acompanhamento semanal desse atleta, a gente faz avaliações físicas constantes com relatórios para o atleta, né, para que ele veja, poxa, na minha primeira avaliação, quando eu cheguei do meu país, cheguei na Itália, dia 2, fiz a avaliação física. Depois de 20, 30 dias, poxa, olha como eu evoluí. Só que se ele deixar cair, ele vai ter, depois de 20, 30 dias, ele tem uma outra avaliação. Deixou cair, a mente não está focada, não está enquadrado, vai cair. Então, o nosso objetivo é tentar guiar esse atleta e adaptar ele para treinos todos os dias, 2 vezes por dia, rotina de uma carga pesada, uma metodologia diferente do que eles já viveram no país de origem deles, ou que seja Brasil ou Estados Unidos, é uma metodologia realmente europeia. Então, esse é o nosso objetivo, tentar adaptar eles o mais rápido possível à metodologia e o modelo de futebol europeu, não somente italiano, mas no europeu como um todo, para que aí sim eles tenham mais chance e possam, né, seguir a carreira deles se eles merecerem, né? Então, em resumo, é como se fosse uma base de um clube italiano, é isso? Exatamente. Vocês entregam a mesma estrutura de uma base. Nós temos o nosso dormitório, nosso restaurante, academia, uniforme, jogos, viagens. Então, é como se eles estivessem num clube de base realmente, só que na Itália. Hoje o clube principal joga, você falou, a terceira distrital, é isso? Regional. Certo. Isso corresponderia a que divisão ali no país? Sétima. Sétima divisão. É uma porta de entrada para o cara na Itália, né? E na Europa, né? Vamos falar assim. Certo? E existe alguma conexão do clube com a Academy ou é completamente separado? Sim, não. Sempre que um atleta se destaca, a gente pode trazer ele para jogar o campeonato italiano. Existem algumas barreiras, né? Atleta que tem a cidadania europeia é muito mais fácil. Um atleta que não tem, a gente tem que fazer o processo de visto. Mas a nossa essa relação entre o time principal que joga o campeonato e o palestra, tanto as categorias do sub-19, sub-21, uma vez a cada 10 dias, 15 dias a gente tem um amistoso contra, para que eles realmente se integrem, né? Para que eles realmente consigam avaliar melhor, eu quero estar ali. Mas a gente está tomando todo o jogo 5-0 do time principal que joga sétima, imagina. Então a gente tenta colocar eles juntos o máximo possível. Muito bom, cara. Então, assim, vocês não têm ligação, você não tem gerência, digamos, no time que joga a competição, digamos, sétima divisão ali, né? O teu foco maior é Academy, né? Nós somos os donos de tudo. Nós escolhemos, né, o elenco que vai jogar, o time principal, mas o nosso grande foco é a academia de formação, com certeza. Em média, vocês levam quantos meninos para lá por ano? Cara, por ano, o Alexandre, que é o nosso captador, vai saber muito melhor, mas passa de 150 tranquilamente, dos 17 aos 21 anos. 17 aos 21, essa é a categoria com a qual vocês trabalham. Para esse programa, sim. E você falou lá que, vamos lá, vocês buscam dar para eles uma experiência inicial no futebol europeu. A metodologia que vocês usam é muito diferente daqui, pelo que você falou. Queria que você contasse um pouco mais o que é, quais são as diferenças em si, né, de campo. Treinador é brasileiro, é italiano, como é que funciona? Então, assim, vamos começar pela metodologia de treino. O volume e a intensidade de treino é muito grande. Então, o atleta, ele... Primeiro de tudo, ele vai se chegar atrasado 1 minuto, talvez aqui no Brasil passe 1, 2 vezes, a gente, desde o primeiro dia, não passa. A gente preza pela disciplina, e eu aprendi muito dessa parte disciplinar nos Estados Unidos. Perdi muitos jogos porque chegava atrasado em treino. Então, eu tento aplicar isso, passar um pouco da minha experiência, o que eu vivi, para que eles não passem pelo mesmo que eu passei, né? Enfim. Então, assim, a intensidade e volume de treino é muito alta. Tá? Então, assim, talvez sessões menores, né, de duração menor. Hoje, sessões, dependendo do planejamento, dependendo do microciclo que o nosso coordenador coloca, né, sessões aí até de 50 minutos, mas que os meninos acabam não conseguem nem andar. Né, intervalos menores, então é algo muito importante. Então, uma metodologia tática muito diferente, porque a gente enxerga ao longo desses 5 anos, a gente vê
uma falta de entendimento tático dos meninos, principalmente já nessa idade, né? 17, 18, que já deveriam ter um mínimo de conhecimento tático do jogo, e a gente vê que falta muito. Posicionamento, principalmente aquele posicionamento sem a bola, né? Onde estar, por que estar e quando estar no local correto. Então, a gente bate muito nessas lições, porque, né? Quando e se eles avançarem, né, e conseguirem uma oportunidade como vários conseguem, eles vão ser cobrados, ninguém vai ensinar, eles vão ser cobrados aquilo. Talvez o modelo de jogo de um treinador para o outro vai mudar, mas o básico, né, o fechamento de linhas, enfim, taticamente, principalmente o brasileiro, hoje o americano também, que é o nosso segundo ali no ranking de atletas, eles são muito crus comparado com os europeus, que já focam desde pequenininho, desde 10, 11 anos, né, no entendimento tático, a inteligência tática do atleta. Então, a gente foca muito nisso. Sessões curtas, intensidade e volume muito alto, e também, né, a gente ensina tática ao modelo europeu. Porque, como eu disse, chegam muito crus, né, nessas valências do futebol. E essa captação vocês fazem de que forma? Que é um atleta que vai, digamos, com perfil selecionado, ou vocês abrem para quem quiser se inscrever e se matricular? Claro. Acho que eu só esqueci de responder do treinador. Hoje nós temos o Léo Aro. Ele jogou aqui em Curitiba, foi campeão do mundo com o Inter de Porto Alegre em 2006. Ele é o nosso coordenador, mas nós sempre temos... Ele jogou na Itália também, em Portugal, mas nós sempre temos um treinador italiano. Porque faz parte... cultural e esportiva também desse intercâmbio para os meninos. Né? E curiosidade, comunicação lá, como é que vocês fazem? Você falou que não é só brasileiro que vai, vocês levam gente do mundo inteiro. Sim. É o inglês a língua universal? A nossa língua oficial é o inglês, dentro do nosso programa ali. Os cronogramas semanais, avisos nos grupos de WhatsApp, sempre em inglês. É a nossa língua oficial. E quando o menino chega lá sem falar... Aí ele vai ter que usar o Google Tradutor. Daí vai se bater. Exatamente. Ou seja, é muito importante até para o atleta de futebol saber falar inglês. Com certeza. Quando a gente vai indicar um menino, esse menino tá bom, vamos indicar para um clube na Croácia, um clube em outro país. Qual o nível de inglês dele? Porque ele não vai saber falar croata, jamais, assim, sem morar lá um tempo. Mas o inglês, o treinador fala inglês. Se ele quiser orientar o atleta, ele tem que saber o mínimo do inglês. Então, muitos atletas perdem oportunidade no alto rendimento por falta do conhecimento no inglês. E o jovem atleta nosso aqui, ele tem essa dificuldade de entender a importância não só da educação, do inglês, inclusive, para o processo dele. Eles acham, eu vou ser jogador de futebol, não preciso saber falar inglês ou qualquer outra língua. E no fim, vocês veem o quanto um detalhe, que é saber falar inglês, pode talvez ser, o detalhe que vai abrir a porta para você dar um passo e chegar num grande clube, num clube profissional. Com certeza, com certeza. Ontem eu estava conversando com um amigo que ele é empresário e ele estava pedindo um jogador de 2006, um atleta, né, até que novo, para a Suíça, uma segunda divisão, mas tem que falar inglês. Tinha que falar inglês. E eu falei, eu não conheço. Agora, assim, 2006, livre no mercado, dessas valências que você está pedindo, né, que o clube está pedindo, eu não conheço. Realmente, falta muito. E se pensar, realmente é muito difícil hoje achar um menino dessa idade que esteja num bom nível técnico, que junto ele tenha se dedicado a aprender o inglês. É difícil mesmo achar um atleta assim. Muito mesmo. Então, o inglês eu estou enxergando que é um baita diferencial além disso, né? Não é só um pré-requisito, né? É um diferencial que talvez vai te selecionar no meio de centenas ali para uma oportunidade dessa. Não, com certeza. Até voltando um pouco na minha experiência, por exemplo, quando nós fazemos, quando a FIFA tem alguma comunicação com a gente, assim, do clube, nós emprestamos um atleta para o Pafos, que é da primeira divisão do Chipre. Chegou uma comunicação em inglês. Eu tinha 5 minutos para responder. Uma comunicação oficial da FIFA. Veio tudo em inglês. Eu respondi tranquilamente. Mas se eu não soubesse inglês ali, eu perderia uma grande oportunidade, porque o Pafos do empréstimo queria deixar um percentual para nós, para eles poderem assinar o menino. Então, cara, o inglês é fundamental para tudo, com certeza. Aí fica a dica, hein? Você atleta tem que falar inglês, cara. Fundamental para isso, né? Exatamente. Voltando, né? A gente tá falando da questão da captação. Seleciona um perfil, vocês abrem para quem quiser, a experiência. Sim, hoje nós temos uma captação ativa no Brasil, e principalmente nos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. O Alexandre, que é o nosso
o Alexandre Comparoto, que é o nosso coordenador, você conhece bem ele. Ele roda o Brasil aí atrás de atletas em academias, clubes parceiros, né? Obviamente que o palestra é uma oportunidade para atletas, né? A gente não busca um jogador já formado, mas devido a experiências também que já tivemos, a gente não abre para qualquer um, porque senão às vezes o menino está muito abaixo, ainda não está pronto para essa experiência. Mais tecnicamente falando, ele chega lá e vai ter uma experiência negativa, tanto para ele quanto para os outros. Então, pode gerar uma experiência negativa geral. Então, a gente já levou atletas que, não, eu quero ir, eu tenho condições de ir, eu quero essa experiência. A gente já deixou, mas hoje a gente já não trabalha desse modelo, mesmo que signifique, né, deixar um atleta de lado. Sim. E idade, pelo que você falou, é 17 até 21? O Palestra Trevale, a gente trabalha com atletas de 17 a 21. A gente prefere 21, 22, assim, no máximo. A gente prefere atletas que já estejam formados no ensino médio. Tá? Temos casos isolados, 3, 4 atletas por ano que conseguem na escola, no último semestre, fazer online, aí a gente libera. Mas a gente não deixa largar a escola de jeito nenhum, o ensino médio, para ir para a Itália. Então lá o foco é só futebol, ou tem alguma oportunidade de estudar também no país? Temos, né? Recentemente a gente abriu, né, a high school, né? O ensino médio, né, do Palestra, que já é para atletas mais novos, de 14 a 17, que estão no ensino médio e que querem uma experiência mais completa também academicamente. E eles podem ficar muito mais tempo. Então, palestra para os atletas de 17 a 21, 22 é de 3 meses, máximo. Então, os meninos ficam lá máximo de 3 meses. Esse já para os meninos de 14 a 17, já é um programa que eles vão ficar ali pelo menos uma temporada inteira. Então, 10 meses ali, um ano escolar. E aí eles vão estudar também na escola italiana. Então, eles fazem um currículo duplo. Tanto estudar na escola italiana, o ensino médio, quanto a escola americana online. Então, eles fazem um currículo duplo. Ele aprende italiano, então? Também. Aprende italiano. Dentro do currículo, no primeiro semestre que ele está na Itália, ele vai a escola adaptando ele para os próximos semestres, né? Adiciona algumas aulas algumas boas horas de aulas de italiano por semana. Então hoje o menino ele pode ir até com 14 anos, é isso? A partir de 14 anos. E daí lá, pergunta que todo pai faz, né? Ele fica sozinho, quem que cuida? Porque é um menino novo ainda. Sim. Não, nós temos uma estrutura de dormitório estudantil, tá? Não é alojamento, é realmente um dormitório estudantil onde é fechado, né? Com portões, deu 10 horas da noite, fecha, ninguém entra, ninguém sai. O restaurante, tem salão de jogos, então ele tem ali uma certa... uma estrutura para que ele possa ter os momentos de lazer também, tem salas de estudo. E essa se chama Instituto Casati. Dentro do Casati eles têm os tutores que tomam conta dos meninos e nós temos o nosso staff, que também é muito próximo dos meninos. Temos um staff que mora lá com eles, tem um quarto só para eles e fica junto com os meninos mais novos. Ou seja, zero preocupação para a família. Zero preocupação. Assim, a gente quer que o menino se desenvolva sozinho, né? Mas precisa de uma supervisão, principalmente os menores. Até por questões de visto, né? A gente tem que ter tutores legais para estar acompanhando o menino. Tanto na parte acadêmica, na parte psicológica. Né? Um menino de 14 anos é diferente de um 18, 19. Então a gente tem uma pessoa responsável que fica ali fazendo semanalmente, como eu posso dizer, reuniões com o menino, manda uma mensagem, você está bem, como que você está? O Léo avalia o menino, porque o Léo está sempre muito mais com os meninos do que qualquer outra pessoa. Então avalia, o menino está meio cabisbaixo, esse menino está muito agitado, aí a gente tem o suporte da psicóloga, então é um processo bem completo aí para eles. E esses meninos, eles treinam juntos lá, os mais novos, os mais velhos, ou vocês dividem por categoria? A gente divide por idade. Então, o Palestra School, que é esse processo, esse projeto, né, dos meninos mais novos que vão estudar lá, treina no horário, e o Palestra dos mais velhos treina no outro horário. Tá? Porque eles não têm escola, os mais velhos, e os mais novos têm escola quase das 8 da manhã até quase 2 horas da tarde. E assim, até para as famílias entenderem,
tem a diferença de visto, né? O de 3 meses ele vai com visto de turista, seria isso. Ele tem 3 meses para ficar no país. O que vai para fazer o ano lá, o high school, ensino médio, ele tem que ir com visto de estudante, que lhe dá direito a ficar durante todo o ano letivo, é isso? Exatamente. Assim, se ele for fazer o último ano letivo, vai ficar 1 ano. Se ele for no primeiro ano letivo, vai ficar 3, 4 anos lá. É óbvio que pode voltar no Natal, no Novo, férias de verão, mas ele tem um visto de estudante para ele poder completar o programa de estudo dele. E realmente o atleta mais velho, o programa é 3 meses, não precisa de visto, só o passaporte. Você falou um pouquinho sobre a rotina deles ali, de estudo, tudo. Como é que seria uma rotina de um atleta desse que está hoje na Itália? Da escola? Tudo. Escola, treino, então, como é que dorme, horário, alimentação. Então, um menino da escola, dos 14 aos 17 anos. Escola, café da manhã às 7 horas, vai para a escola a partir das 8, fica até 1h40, todos os dias. Chega, né, o dormitório é na rua, é só subir uma escada, então ele já chega, almoça 2 horas, descansa 4 horas treino. Aí à noite, ou academia, pós-jantar, o jantar geralmente é 19 horas, aí ou vai ter uma sessão de academia, uma sessão de alongamento, de prevenção de lesão, ou ele vai ter um momento de estudo dele, para que ele se dedique ali, né? Acabou, 8 horas, 8h30, eles estão livres até as 10. Às 10 horas, apaga a luz, todo mundo tem que estar na cama, pode até ficar no celular, mas ali apaga a luz e essa é mais ou menos a rotina dos meninos, né? Jogos durante a semana à noite ou final de semana, né? E os mais velhos é um pouco diferente, eles treinam das 9 às 11, à tarde é o segundo treino todos os dias, porque eles não têm escola, né? Eles têm um curso de italiano, que é 1 ou 2 vezes na semana, mas eles não têm essa frequência diária na escola. E aí à tarde ou eles vão para academia, ou eles vão fazer uma segunda sessão de treino, são mais velhos, já fisicamente, em teoria, mais preparados para mais volume de treino. Então, e aí também jogos ou de final de semana ou durante a semana à noite. Vocês, então, não só treinam, vocês têm os jogos, tem alguma competição? Sim, nós fazemos jogos de exibição. Até ano passado jogamos contra o Gênova, né, que é da primeira divisão italiana. Jogamos contra o sub-20 deles. E semanalmente nós participamos de um campeonato amador da região, que é um nível muito bom para que eles consigam, né, demonstrar, praticar o que eles... colocar em prática o que eles aprendem no treino. E aí nós temos jogos e exibições pontuais contra equipes de maior expressão, ou Série B, Série C, Série D da Itália, já com um nível de competitividade muito mais alto. Até Sub-19, que joga o Campeonato Nacional Italiano. A gente jogou contra o Fossano, que é uma equipe que joga o Sub-19 nacional, e tivemos, acho que foi 1-1 o jogo. Então, mas aí o nosso coordenador vai encaixar, dependendo de como o grupo está, se eles estão prontos para um desafio maior, se eles precisam tomar uma porrada para dar uma baixada na bola deles ali. Então ali o Léo monta essa metodologia para que a competição, para que o jogo seja uma ferramenta de construção ali do que a gente está buscando para eles como atletas. Falando aí um pouco da rotina, parte de alimentação. Como é que é a Itália lá? Não é só pizza, óbvio, né? Tem muita pizza e muito macarrão. Ah, é? Cara, é diferente, né? Do que o Brasil, pelo menos eu sou de São Paulo, eu como arroz, feijão todo dia, aí com uma salada, aí troca a mistura, troca a salada, troca o legume. E lá na Itália é macarrão. Praticamente o nosso arroz, feijão é lá. Então, existe uma adaptação muito grande. Então, um dia é macarrão molho vermelho, o outro também, no outro dia é o pesto, no outro dia é a formaggi. Então, assim, tem que se adaptar. Tem arroz? No risoto. Arroz, feijão? De vez em quando, a gente dá uma introduzida no arroz, feijão. Mas aí tem um americano também que quer comer o hambúrguer dele. Então, assim, é uma adaptação. É igual quando eu fui para os Estados Unidos, no café da manhã que eu comia pão com manteiga e café com leite. Cheguei nos Estados Unidos, era bacon e ovo. Então, assim, essa adaptação, você precisa se adaptar onde você está. Né? O que sua mãe fazia na sua casa... Quando você vier de férias, você vai ter. Então, assim, a Itália come-se menos proteína do que no Brasil. Aqui no Brasil a gente come, tende-se a comer um bifão, mais ovo. E lá come pouca proteína, assim, pouca carne. E quando come muito mais carne, quando se come mais carne, é carne de porco ou frango. Carne vermelha, ocasionalmente, ali 1 ou 2 vezes na semana.
No fim, isso é parte da experiência. Exatamente. Assim como nos Estados Unidos, alimentação diferente. Exatamente. E eu acho que são essas experiências que, por mais que às vezes a pessoa pense, puta, cara, mas vou ter que mudar, será que me adapto ou não? Primeiro que a gente se adapta a qualquer coisa, né? Só a gente abrir para isso. E no fim, eu acho que são essas questões que fazem com que o menino cresça. Ele sai de lá com uma visão de mundo diferente. Experimentar coisa diferente é bom, né? Sim. Quando cheguei nos Estados Unidos, falei, não vou comer ovo e bacon. Passei fome. No terceiro dia eu já estava comendo ovo e bacon como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Na semana seguinte já estava adorando. Exato. E hoje eu só como ovo de manhã. Volta pro Brasil e come ovo e bacon. Exatamente, me adaptei. Igual pizza no almoço. Quem vai comer pizza? Eu não como pizza, não comi antes. Lá é normal. Comi pizza no almoço. Muito bom. E conta um pouquinho da cidade. É Trevalho o nome da cidade? Mondovì. Isso. É no norte da Itália, ali na região de Piemont, que é uma região maravilhosa, né? Nós estamos perto da fronteira da França, perto de Turim, né? Dá 1 hora de Turim, 2 horas de Milão, 1h30 de Gênova. Então, a cidade é uma cidade relativamente pequena, é pequena, ali 40 mil habitantes, com uma tranquilidade assim, muito segura, mas também com muita coisa para fazer, muito lazer. Tem um outlet na cidade, muitos restaurantes, tem uma estação de esqui a 20 minutos, uma das mais bonitas ali da região, que se chama Prato Nevoso. Em Mondovì você vai de trem para a Itália inteira. Então de Mondovì você pode ir para Milão, ou para Turim, de lá você pode para a Europa inteira, na verdade, de trem. O aeroporto de Turim também. Então assim, a cidade é muito bonita, perto da montanha. Realmente eu sempre fico entre Brasil e Itália, eu chego lá, olho assim, a montanha está aqui, a cidade está bem embaixo, cara, dá uma paz no coração. Então, assim, é muito bonito. Tem um pouquinho de frio, com certeza, mas a gente sempre fala para os pais, além de segura, dá tudo que seu filho precisa e as distrações são menores do que uma cidade grande. Então, eu acho que não vou dizer local perfeito, mas é um local muito bom para ter um programa desse. E essa seria a pergunta que eu ia te fazer. Segurança, porque pergunta que toda mãe faz, né? Pô, mas é seguro? Como é que eu vou mandar meu filho para lá? Já te falei até, quem cuida, né? Você já me respondeu. Mas a cidade em si, ela oferece, então, essa segurança? Muito, cara, muito tranquilo. Assim, eu nem lembro a última vez que no jornal eu vi algum tipo de crime. Eu acho que o último crime eu vi aí, 1 mês atrás sumiu um cachorrinho da varanda de uma senhora. É muito tranquila. Assim, estatisticamente falando, nem compara com uma cidade grande da Itália mesmo, né? Turim é uma cidade relativamente mais violenta, Milão. Então ali é uma cidade tranquila, muito... Todo mundo conhece todo mundo, apesar de ter 40 mil pessoas, mas todo mundo se conhece. Todo mundo sabe que os nossos atletas estão ali, porque eles sempre andam uniformizados. Então, os meninos do palestra. Então, assim, é uma experiência muito legal e muito receptiva para os meninos. Os meninos, então, têm uma experiência lá também cultural, né? Eles visitam, passeiam. Com certeza. A gente... nós fazemos visitas na praia, nós sempre vamos na praia, na estação de esqui. Para os mais velhos, maiores de idade, eles têm uma liberdade maior, né, de final de semana, quando não tem jogo, se a mãe e o pai liberar via, né, uma autorização oficial, eles vão passear pela Itália, pega o trem e vai para lá, vai para cá. Os mais novos com um pouco mais de restrição, né, muito mais restrição, na verdade. Mas vamos conhecer Turim, vamos conhecer alguns pontos específicos ali de Milão. A gente tem no cronograma alguns passeios com eles, jogo do Campeonato Italiano. Então também tem um pouquinho dessa parte cultural que é importante. Muito bom, cara. Isso deve ser incrível, né? Você juntar o futebol ali com uma oportunidade assim de conhecer não digo nem só um país, alguns, né? Porque de lá se consegue até ir para outros. Com certeza, com certeza. Nós estamos do lado da França. Em 2 horas de trem você está na França. Em 3 horas de trem você está na Suíça. Então, assim, tá muito próximo de tudo ali. E nós fazemos jogos internacionais também, né? Então, acho que a gente já foi para Portugal com equipes, a gente já foi para Espanha com equipes. Então, a gente tem para a Croácia com equipes. Então, a gente tem... eu entendo que mesmo estando ali, é legal ir conhecer, né, locais diferentes. Então, com certeza faz parte da nossa programação. E esses jogos, eles têm que objetivo? É simplesmente pôr o menino para uma atividade ou isso ajuda ele talvez a conseguir, sendo observado,
conseguir um contrato, ficar por lá? Eu acho que é um pouquinho dos dois, né, Arthur? Na verdade, todos os jogos são filmados e a gente entrega o material dos jogos para os meninos. A gente quer colocar em prática o que foi trabalhado na semana, mas a gente sabe que futebol é como se fosse um teatro, né? Um palco. Tem gente vendo, tem gente que sabe que os meninos estão ali, que são atletas que não são da região, e vem gente olhar. Então, o objetivo combinado ao colocar em prática o que se aprende também é gravar vídeo, né? Ter material de vídeo de qualidade, que é uma coisa que no Brasil é difícil, e também colocar eles, né, na frente de captadores, de scouts, né, que possam começar a mapear eles, dependendo da idade, né? Se já um atleta mais velho já não precisa nem mapear, se gostou já pode levar para um período de avaliação. Mas se for mais novo, começar a mapear para que no futuro próximo possa, né, levar esse menino para outras oportunidades em clubes maiores. Ou seja, ele pode ir para lá ainda pensando em jogar profissionalmente e ficar na região. Claro. A gente já teve vários casos desses. Temos meninos que foram no nosso primeiro grupo em 2021 e hoje continuam na Itália jogando. Então, acho que a grande maioria tem esse objetivo quando eles vão para lá. Imagino que todos eles vão sonhando, né, em ficar na Europa. Exatamente. E você entende que esse é um caminho que talvez seja um pouco mais fácil para eles? Vamos lá, para me fazer mais claro. A gente está falando de um clube de uma divisão menor, que tem essa estrutura de academy, que dá esse período de adaptação e expõe o cara numa vitrine. Esse caminho, você entende que ele é um caminho que facilita a vida dele, comparando, por exemplo, com o caminho aqui do Brasil? Cara, com certeza, Arthur, porque assim, na minha visão, né, eu não sou um cara de campo, né, mas conheço bastante gente que trabalha. O futebol europeu hoje está muito escasso, principalmente essa próxima geração que vem. Então, escasso de talento. Quando a gente trabalha num clube de menor divisão, menor expressão, com mais tempo para se trabalhar, menos cobrança, menos pressão, e o atleta mais novo, nós temos uma tendência de conseguir que esse atleta ganhe mais confiança, que ele se adapte, que ele vai ter um tempo para adaptar. Diferente de um atleta que saia, né, do Brasil e vai direto para Inter de Milão, 18 anos. Se ele não adaptar, ele vai ser emprestado ou ele vai ser mandado embora. Até na língua, né? E a adaptação os caras vão dar uma semana para ele se adaptar. Tem que chegar pronto. Já um menino que vai para um time da Série D da Itália, por exemplo, ou vem para o meu time, ele tem um ano inteiro para se adaptar. A cobrança não tem torcida jogando coisa na porta do seu apartamento, não tem torcida te esperando na porta do vestiário. Existe torcida, mas a cobrança é muito menor. Então você tem mais tempo, você tem mais tranquilidade para você se adaptar. Você está saindo de uma realidade totalmente diferente. E a gente entende que muitos desses atletas que chegam, que conseguem chegar, né, obviamente estavam em clubes grandes, mas que chegam e têm um sucesso muito grande, porque eles conseguiram se adaptar. Só que nem todo mundo consegue se adaptar muito rápido. Então eu acho que se tivéssemos mais tempo de adaptação, teríamos muito mais atletas em equipes de ponta da Europa, porque já vão estar adaptados, mais tranquilos para exercer a profissão. E hoje, depois de passar pelo Trevale, tem menino jogando onde? Nós temos atletas hoje jogando na Croácia, Suíça, Polônia, Portugal, na própria Itália, França não, Eslovênia. Então nós temos atletas espalhados nos Estados Unidos, tem alguns que voltaram para o Brasil. Nós temos atletas aí que passaram por nós e estão espalhados aí pelo mundo. Contrato assinado. Coreia, sim, Coreia. Aí cada atleta vai para uma oportunidade do seu nível. Nós temos atletas que hoje saem, né, do Palestra, do Trevale, e vão para uma 5ª divisão da Croácia. O que é a maioria. Continuam em divisões menores, em países que vão dar uma oportunidade para que eles continuem a evolução. Mas a gente tem atleta que saiu direto do Trevale e foi para a 1ª divisão da Bélgica. Então, da Bulgária, que é o Luiz Felipe. Então, casos diferentes, níveis diferentes, adaptações diferentes. Então, temos vários casos. Atletas que vão para Portugal, 3ª Liga de Portugal, 2ª não. Mas que continuam a trilhar o caminho, né? Degrau por degrau ali dentro
mercado. Isso é muito legal de trazer, porque, como você falou, né, uma experiência, uma oportunidade compatível com o nível do menino. Exato. Imagino que vocês recebam meninos com os mais diversos níveis, não só técnicos, mas falando de um perfil de jogador no geral. E no fim, eu acredito que vocês conseguem talvez dar oportunidade para todo tipo de perfil. É o que a gente fala muito aqui, o intercâmbio esportivo ele te dá essa possibilidade. O cara não precisa nem ser um grande jogador, por exemplo, para ir para os Estados Unidos. Tem oportunidade lá para um menino que não é grande jogador, mas que quer ter uma experiência acadêmica, quer investir na parte educacional também e vai fazer isso ainda pelo futebol. Então, acredito que na Europa vocês conseguem também casar, né, o perfil com as oportunidades. E às vezes o menino estando numa 5ª divisão da Croácia, para ele pode ser o que vai mudar a vida do menino. Sim. A experiência vivida. Eu imagino também, me corrija se eu estiver errado, às vezes é melhor você estar numa 5ª divisão da Croácia do que às vezes numa, sei lá, 3ª, 4ª do Brasil. Oh, com certeza, com certeza. Porque lá, por mais que... Vamos lá, vamos começar da informação, né, do dado de que a maioria dos jogadores no Brasil ganha muito pouco. A gente fala, eu acho que 84% vai ganhar até 2 salários mínimos. Hoje, com 2 salários mínimos no Brasil, cara, é difícil você ter uma vida legal. Sim, né? sim. Quando a gente fala, talvez, de 2 salários mínimos na Croácia, ou um salário mínimo que seja, eu imagino que o cara viva bem. Me conta como é que é lá, você conhece um pouco mais? Sim, nós mandamos muitos atletas para mercados que recebem estrangeiros muito bem. Traduzindo, às vezes não precisa de passaporte europeu, a parte de inscrição no campeonato é mais fácil, não precisa que o menino tenha jogado no Corinthians, no Atlético Paranaense, Curitiba, para que ele possa jogar lá. Então, assim, um menino que vai jogar campos maravilhosos, uma 5ª divisão. Vai ter casa paga, comida paga, uma ajuda de custo ali por mês e vai continuar jogando futebol, registrado. Ainda é uma 5ª divisão e ainda é semi-profissional. Mas ele vai treinar todos os dias, o clube vai ser responsável por esse atleta. Tanto casa, comida, ajuda de custo, e ele vai continuar competindo. É uma experiência muito boa, e muito melhor do que... Eu sou de São Paulo, do que jogar uma bezinha em São Paulo, na minha visão. Que você pega uns campos ali, ou 3ª do Carioca. Assim, você pega uns campos horríveis. Lá não, a estrutura de trabalho é muito boa, né? Você tá morando na Europa. Morando na Europa, isso que eu ia falar, só isso aí já vai. Casa e comida paga. Né? Você vai ter uma ajuda de custo. Mas eu não vou ganhar milhões. Ainda. Pode ser que você ganhe, pode ser que não. Mas você está tendo mais uma chance de dar continuidade no seu processo ali de busca pelo seu objetivo. Então é muito legal. Croácia, Áustria, Suíça, Portugal, todos esses... Independente da divisão, eu acredito que você tem que começar a construir o caminho. E ninguém sai do time da escola e vai para o Real Madrid. Você tem que construir caminhos dentro do futebol. Hoje em dia os meninos eles acham que ele é o titular do time da escola, ele faz 10 gols no Interclasse, ele pode jogar no Real Madrid. A gente pega muito disso. Então assim, não é o futebol, não é esse. Você precisa passar por várias fases para poder chegar onde você... E às vezes eles não têm nem noção do nível, né? Não tem, cara. A gente jogou contra o Genoa ano passado, o grupo era muito bom. A gente tinha 6 árabes lá da Arábia Saudita mesmo, que os meninos eram profissionais, brasileiros muito bons. Tomamos de 8-0. Aí os meninos, mas como? Eu falei, como? É simples, vocês eram mais velhos que eles, era nosso time sub-21 contra o sub-19 deles, do Genoa. Cara, é simples. Como? Os caras, eles... Só pela postura, nós chegamos no jogo. Aí demora 40 minutos para sair do vestiário, todo mundo com gel no cabelo e atrasado. Aí vai o primeiro grupo, depois mais 3 meninos, 40 minutos. O Gênova não, sai todo mundo junto. Estando pronto ou não, o primeiro atleta sai, o último já sai, todo mundo no grupo. Já chega no aquecimento, o olhar dos caras é uma concentração, realmente é diferente. Os caras, aquilo que eles... A Europa pede isso. E não, os nossos brasileiros, os árabes, o time mexicano, americano, tudo jogando altinha, esperando o preparador físico chamar. O Gênova não, o preparador físico já estava ali com os cones montados, ele já estava na fila aguardando só pro cara apitar. Então a postura também, né? Então eles não têm noção do que é o chegar a um nível A do futebol. O jogo é parte do estímulo de preparação deles. Eu vejo que um jogo como esse faz com que o menino saia daquele dia falando assim, cara, eu já entendi onde que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer diferente. É a partir daí que eles vão crescendo. Com certeza, com certeza. Show, maravilha, cara. Conta um pouquinho da questão assim, como é que funciona o processo de vocês, ele gera um currículo para o menino sai dali com um currículo que você entende que pode ajudar ele
a conseguir oportunidade em, sei lá, Brasil, Europa, ficar por lá? Claro. O nosso grande objetivo, Arthur, é tentar adaptar ele, né, com um tempo curto, principalmente para esses meninos mais velhos, para que eles possam ir para outras oportunidades, ou ficar ali na Itália, mas ir para outras oportunidades e que o impacto que eles vão sentir no próximo passo seja menor. Nós temos muitos atletas, muitos que vão para os Estados Unidos, saem do Palestra Trevale e vão para os Estados Unidos. Jogar o futebol universitário? Jogar e estudar. Futebol universitário, muitos. Assim, porque às vezes estavam meio seguros de se comprometer a 4 anos ali nos Estados Unidos. Aí viram que, eu consigo. Só tem que me adaptar aqui e ali, né? Disciplina, horário, parte física, parte tática. E vão para lá. Então, a gente sempre dá esse incentivo para eles. Busquem essa adaptatividade o mais rápido possível, para onde você for. Então, o objetivo assim, de volta para o país de origem deles, eu acho que eles já vão voltar muito melhores. Então, se eles vão para palestra, não conseguem nada lá na Itália, não conseguem nada na Europa, vão voltar para o Brasil, vão fazer uma avaliação em alguma outra equipe, ou voltam a treinar onde estava, visivelmente, fisicamente, eles vão estar muito melhores do que quando eles saíram. Taticamente também. E o currículo você entende que ajuda? Com certeza. Até para os Estados Unidos, né? Imagino que para uma universidade, veio que um menino brasileiro, teve uma experiência na Itália. Com certeza. O material de vídeo de qualidade não é filmado do celular, é filmado por uma câmera profissional. Então ajuda muito. Eu acho que, na verdade, não é nem que ajuda, ela diferencia quem tem uma experiência dessa de quem não tem. Acho que é muito te coloca numa posição bem diferente de quem não teve esse tipo de experiência. Eu tô começando a enxergar que o caminho do menino, então, assim, ele vai pro Trevale, vai ficar um período lá na Academy, vai ter uma primeira experiência, vai ter uma adaptação. Depois, se ele tiver qualidade, ele pode ficar na Europa, aí já com contrato, com moradia, alimentação, né? Uhum. E ele começa em divisões menores. E a partir daí, se ele tiver capacidade, é o mérito dele. Ele vai crescendo. Exato. Então ele começa um Trevale, tem uma experiência, uma oportunidade, uma adaptação, vai para um clube menor e se o menino realmente for bom, ele pode um dia estar numa primeira divisão de um grande país na Europa. Sim, com certeza. Eu tenho um caso, não vou nem citar o nome dele, porque o time dele tomou uma porrada ontem, mas jogou Champions League ontem. E chegou, ele não foi para a Itália, ele foi direto para a Croácia, jogando 6ª divisão. E hoje está jogando Champions League. Passou pelo Trevale. Não, esse não. Eu conheço o empresário dele, é muito meu amigo, trabalha com muitos atletas do Palestra Trevale, mas é um menino que começou numa 6ª divisão. 6ª, 5ª, 4ª. Degrau por degrau, você falou antes. Né? E hoje está jogando Champions League, foi titular. Segundo o meu amigo, que é o agente dele, falou que jogou muito mal, mas está na primeira divisão. O que ele ganhava, quando ele foi para a 6ª divisão, ele ganhava casa e comida, só. Nem a passagem os caras deram. Hoje, o salário dele joga Champions League, primeira divisão da Eslovênia, joga Champions League. Ano passado foi Conference League, esse ano Champions League. E lá eles têm uma rotina daí de atleta profissional. Ele só treina e cuida do corpo, ou ele tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa? Depende da divisão, mas primeira divisão é atleta. Sim, sim. Mas divisões menores, às vezes, é aquele semi-profissional? Cara, depende, Arthur. Uma 4ª divisão hoje em qualquer país da Europa, acho que você não vai ter tempo. Tanto a Série D na Itália, a CNS, né, que é o Campeonato de Portugal, que é a 4ª divisão. 4ª divisão na Croácia, assim, você já pede uma rotina profissional. Um pouco menos, aí você tem um pouquinho mais de tempo, você tem talvez o clube não consiga te dar uma ajuda de custo, um salário muito alto e você queira, né, se você tiver um tempo, você pode fazer algo extra ali. E ter um passaporte comunitário, passaporte europeu, em que isso interfere no processo do atleta? Então, hoje, se o Trevale quiser contratar um atleta, eu tenho que dar o visto de trabalho para esse atleta. É um processo que dura 2 meses, custa, imagina um clube pequeno, né? Que hoje o objetivo não é o time principal. O time principal está ali, mas o nosso foco é no Palestra. Custo, porque senão quem tem passaporte europeu não é um atleta como se ele fosse da região, né? Então ele não tem ele não toma lugar de estrangeiro, ele é considerado um atleta local, ele pode jogar, se eu tenho a cidadania espanhola,
eu posso jogar na Europa inteira considerado como um atleta local. Então, você ajuda o clube, você se ajuda. Então, quem tem esse benefício realmente também te coloca numa prateleira diferente. É bem legal. E se o atleta tem a possibilidade de tirar, né, ter a cidadania em algum país da Europa, mas ele ainda não fez o processo, ele tem condição de ir para lá e fazer esse processo de ir lá? Depende do país. A Itália mudou muito as regras agora. Antigamente nós tínhamos jogadores no time principal do Trevale, que nós trazíamos e fazíamos a cidadania deles. A Itália mudou. A Espanha está acabando agora o processo de reconhecimento de cidadania, o prazo. Portugal dá para fazer, então dá para ser feito. Eu sei que a Alemanha está de portas abertas, a Polônia também, a gente tem uma comunidade polonesa muito grande aqui em Curitiba, mas tem que correr atrás, porque se conseguir é algo muito importante. É um diferencial grande. Muito, 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 muito. Assim, demais. Isso pensando em seguir uma carreira lá, mas para ir para o Trevale não precisa. Não. Para nós não. A gente aceita atletas aí com qualquer tipo de passaporte. E falando do intercâmbio esportivo, quais seriam as principais diferenças da Europa e dos Estados Unidos? Arthur, eu posso falar com conhecimento de causa, né? Eu fui intercambista nos Estados Unidos, nós temos ali na Itália, né? E meus sócios da Itália, eles têm também programas na Espanha e Portugal. Os Estados Unidos, geralmente quando você vai para o intercâmbio de futebol, você tem a temporada que vai durar meio ano só, meio ano letivo. Então, o futebol. Quando eu cheguei lá, eu jogava de agosto a novembro. Depois de dezembro, férias. Janeiro até junho, maio, não tinham jogos. A liga não era outro esporte. Então, atividades meio ano. Acho que essa diferença na parte esportiva é grande, porque na Europa é o ano inteiro. É de agosto a junho. Você já chega treinando, vai embora treinando e jogando. Então, a gente segue o calendário do futebol europeu. Para quem busca, né, uma melhora e uma experiência mais ativa, esportivamente falando, na Europa, com certeza, é melhor. Você tem melhor não, mas você tem mais atividade montada pelo treinador, organizada, jogos. É uma temporada de 10 meses, né? Então, nos Estados Unidos não, mas em comparação às estruturas americanas, são muito mais preparadas, assim, em termos de as próprias escolas, as faculdades são muito mais bonitas, mais tecnológicas do que na Europa, independente da cidade. Pode falar o que for. Nos Estados Unidos é muito mais tecnológico, muito mais... Nossa, é bonito. E na Europa é uma beleza mais diferente, né? Tudo é antigo por fora e reformado por dentro. O nível de competitividade, né, na Europa é muito mais competitivo. Nos Estados Unidos é competitivo, mas em comparação com a Europa é menos, né? Eu acredito que esses sejam os pontos de maior diferença na parte esportiva. Aí na parte acadêmica, eu acho que os Estados Unidos e a Europa têm, né, os Estados Unidos já é muito conhecido, né, pela parte de desenvolvimento acadêmico de estudantes. A Europa também, né? O ensino ele é muito qualificado na Europa, nos Estados Unidos, então acho que na parte acadêmica se equiparam bem. Mas os Estados Unidos têm a cultura deles do esporte universitário, que na Europa não tem, ou tem? Exatamente, não tem. Então, na Europa, deu 19, 20 anos, não bateu, você vai ficar jogando categorias menores, né? Não tem como estudar. É difícil. É difícil. Nos Estados Unidos, não. Aí você joga e estuda, em um nível muito bom também, até seus 23, 24 anos. Então, essa parte, com certeza, os Estados Unidos, ele te dá muito mais oportunidade de jogar em alto nível, né? Se você jogar uma divisão 1, uma NCAA divisão 1, até 24 anos você pode jogar. Na Europa, se até os 21, se você não tá na Série A, Série B, você vai ter que começar ali de baixo e tentar subir. E ainda comparando, né? A chance de se chegar no futebol profissional é igual Estados Unidos e Europa? Arthur, eu assim, na Europa você tem muito mais ligas, né? Eu acho que na Europa tem mais ligas, mas tem mais competitividade. Essa daí eu não vou saber responder, cara. Essa daí eu não sei. Na Europa eu acredito que você vai ter mais competitividade, vai estar mais preparado, vai ter mais experiências ali para... E os Estados Unidos, o nível é menor, tem menos oportunidade, mas, cara, não sei responder.
Não sei responder. Talvez pensando nos Estados Unidos, você fez tua graduação, você vai ter a chance de tentar chegar no futebol profissional. Tem as ligas semi-profissionais lá também, que é um caminho, mas ali eu vejo que eles estão mais voltados para o mercado americano. Pode ir para a Europa, voltar para o Brasil, óbvio, né? Mas ele está inserido num contexto, no mercado americano. Quando a gente fala de Europa, o mercado europeu ele é muito maior, porque Itália, Portugal, Espanha, Croácia... Finlândia, Noruega. Nossa, tem um monte de país ali com diferentes realidades e até para diferentes perfis, pensando em naquela visão. Diferentes perfis podem ter diferentes oportunidades lá. E no fim todo mundo se encaixa, se quiser. Né? Com certeza. Tem liga e divisão para todo mundo jogar ali. Então, com certeza... Eu não sei falar o que seria mais fácil ou o que seria... O melhor é a Europa, por conta, né, até da parte financeira, ganha-se muito mais. Mas eu não sei o que seria mais fácil chegar no profissional. Mas daria pra gente resumir. Europa é mais futebol. Estados Unidos é futebol e educação. Caminham juntos, é isso. Exatamente. E para qual perfil de atleta e de família seriam essas oportunidades? Qual que é o perfil mais para Estados Unidos e o perfil mais para Europa? Boa pergunta. Eu acho que o perfil do pai que enxerga a médio e longo prazo, que a educação, você coloca um diploma, você coloca no bolso e nunca ninguém pode te tirar. Já o futebol, uma lesão pode acabar a sua carreira com 17, 18 anos. Então, assim, a educação, ninguém te tira. Você conquistou seu diploma, ninguém vai tirar de você. É impossível, só se... Não tem como, né? Então, eu acho que as famílias, né, que buscam uma certeza maior, que tem um perfil de arriscar menos no futebol, ou que já não tiveram experiências em mais alto nível, enquanto futebol de base, até uma determinada idade, eu acho que o caminho dos Estados Unidos é seguro. Muito mais seguro do que tentar o futebol profissional. Já a Europa, ela vai te dar, né, aquela família que realmente quer que o filho busque realmente o sonho e ele tá ali para tentar e até quando ele quiser e puder, né? Então, eu acho que o perfil... Acho que a família tem que avaliar bem o que eles querem e o atleta também, o menino, tem que avaliar muito bem. Hoje a gente vê, né, eu tenho muitos amigos que trabalham com intercâmbio para os Estados Unidos, né, a gente na Europa, a gente tem um pouco de tudo ali. Então, tem os meninos que querem tentar, e vão. Então, acho que tudo é válido, acho que tudo é muito válido como experiência. Se der errado, já deu certo. Você já conheceu outro país, já conheceu outra cultura, já vai falar alguma outra língua, pelo amor de Deus. Se vai na Itália e não saber falar obrigado, pelo menos lá, alguma coisa você aprendeu, você viveu, você teve uma experiência. Ou você vai para os Estados Unidos e não sabe falar obrigado em inglês também, e viveu e conheceu a cultura diferente. Eu acho que, mesmo dando errado, dá certo. O intercâmbio é isso. E o Ale compara outro, que é o teu captador. Quando ele roda o Brasil buscando por atletas, que perfil de atleta que ele busca? O que ele olha no menino para convidá-lo a fazer parte do Palestra Trevalho? Cara, nós temos o Ale tem um olho assim muito bom para os meninos. A gente tem alguns guias, né? O guia do atleta que a gente descarta completamente, mesmo ele sendo muito bom dentro de campo, você vê que o menino já não respeita o treinador. Assim, o extra-campo, com certeza, é muito importante para nós. Comportamento, cara, muito. Você vê que o Ale tá dando uma palestra, tá ensinando, falando alguma coisa, apresentando, ou o treinador dando orientação, o atleta começa a não prestar atenção, ou realmente bater boca com o treinador, ou você vê ali, né? A gente olha tudo, não é só o jogo. Aí a gente já descarta, não leva, porque lá vai dar trabalho para nós. E não vai dar certo. E não vai dar certo. Não vai, exatamente. A gente já teve que expulsar alguns meninos, né? Com condutas que não são aprovadas por nós, né? Porque eles chegam lá, eles assinam um termo de conduta. E voltou para casa. Então a gente não quer fazer isso, que a família, né, tenha essa decepção, que o atleta tenha essa experiência. Então a gente tenta olhar, óbvio, dentro de campo é importante, né? A estrutura familiar, né? Se tem condição de fazer uma viagem dessa. Mas o comportamento também, né, eu acho que é o mais importante para a gente poder passar uma proposta. Porque a gente não quer errar, a gente não quer ter trabalho com comportamento lá.
dentro de campo, o trabalho pode ser exaustivo. O menino não tá aprendendo esse conceito, mas fora de campo, realmente, a gente tem que tentar tirar esses atletas que vão dar trabalho lá. Questão do nível técnico. O menino aqui, para ele ter uma oportunidade, ele tem que participar de algum evento, ele manda vídeo para vocês, ele contacta o Alê? Nós temos parcerias no Brasil inteiro, né? Mas também no nosso Instagram, às vezes alguns meninos mandam, né, vídeos. Mas o legal é já trabalhar com um parceiro nosso, porque daí o Alê viaja o Brasil o ano inteiro, conhece você em loco. Aí é aquela parte que eu falei, como é que a gente vai conhecer o atleta na parte extracampo. Então, o ideal mesmo é que trabalhe já com um parceiro nosso, nós temos no Brasil inteiro, parceiros que têm esses atletas, academias, ou mesmo clubes, escolas de futebol, centro de performance, onde a gente pode, esse menino é bom, mas fora de campo, me dá o seu feedback, a gente já trabalha com você há 5 anos. Então, acho que esse é o caminho. E a Trilha do Futebol, né? A Trilha já é um parceiro de trabalho, a gente já mandou alguns atletas para lá. Com certeza. E o atleta da Trilha que tiver interesse, a gente vai ter o maior prazer em conectar e ver a molecada tendo oportunidade boa, né? Com certeza. Portas abertas, como sempre. E essa captação, após feita, ela faz com que os meninos embarquem em que período? Quais são as janelas de embarque? Cada ano é um pouquinho diferente, mas são sempre de 2 a 3 janelas por ano para os meninos mais velhos. Ou agosto, depende do ano, mas vamos colocar um ano como 2025. Foi fevereiro, julho e agora setembro. São 3 oportunidades deles embarcarem. Os meninos mais novos, que vão estudar, eles têm que tá relacionado ali com o calendário escolar. Aí eles, setembro e depois janeiro. Início de setembro e depois início de janeiro. Podem escolher uma dessas entradas aí. E quanto tempo leva o processo para que o menino consiga embarcar? Digamos que ele foi hoje observado pelo Alê, pela tua equipe. Processo de visto, é complexo, é difícil? Não, assim, o processo de visto para os meninos que vão estudar é tranquilo, mas pelo menos aí 2 meses. Pelo menos 2 meses. É difícil conseguir a vaga no consulado. Então nós temos aí uma assessoria que ajuda os meninos a pegarem todos os documentos originais da maneira correta, preencher formulário. Então nós temos todo o passo a passo aí porque é um visto, né? Consulado, embaixada, não é fácil. Então, com certeza, para os atletas que vão para a high school, demora um pouquinho mais esse tempo de 2 a 3 meses só para a documentação, né? Os meninos mais velhos, que não precisam do visto, ele tem do passaporte. Se ele foi identificado hoje, tem uma janela, né? Nós estamos em agosto, uma janela iniciando no dia 5 de setembro. Se nós tivermos vaga, ele já pode ir. Ou então ele aguarda até a próxima janela. Então, o menino que quer ir, contacta vocês, é selecionado, vai cuidar de todo o processo. Chega lá, vai ter alguém que vai buscar ele no aeroporto. Sim, nosso ônibus. Então, os meninos chegam, a gente organiza para que todos os atletas do mundo inteiro, né? Nós temos a nossa data oficial de apresentação. 5 de setembro. Então, os meninos vão chegar, a gente coloca o voo. Todo mundo tem que chegar entre as 8 e 10 da manhã. Eu venho de Natal, aí eu venho dos Estados Unidos, eu venho da Colômbia. Você tem que chegar. Eu sei que tem voo que dá para você casar desse horário, porque aí 10 horas chega o último atleta. Nós temos o nosso ônibus lá com o nosso staff que vai estar aguardando os meninos lá. Chega lá, uniformezinho, ganha o kit dele e aí Todo vive a mundo... experiência europeia. Exatamente. Aí já no primeiro dia já vai dormir, comer um macarrão e aí no outro dia já é teste físico. A gente já até... mas eu tô com jet lag. O objetivo é esse. A gente quer entender como você chegou ali. Imagina, você vai no Real Madrid. É jogo pra lá e pra cá. No Brasil, Campeonato Brasileiro. Os caras jogam Manaus, depois vai jogando no Sul. Como que faz? Essa adaptatividade deles, a gente já quer medir. Então, aí desde o dia 2, o bicho pega. É intenso, né? Tem que ser. Tem que ser, cara. Tem que ser. Porque o futebol é intenso. Não tem jeito. Lucas, você viveu a experiência dos Estados Unidos, foi pra lá, se formou, foi atleta universitário, chegou a jogar no Brasil, né, em base, até os 19 anos, jogou Copa São Paulo. Hoje é dono, presidente de um clube na Europa, tem levado muito menino pra lá e ajudado muito menino a realizar o sonho, né, de virar jogador. Cara, o que você dá hoje de sugestão, de dica pra família, pro atleta que tá aqui lutando, que quer jogar? Poxa, hoje ele olhou e viu que tem uma oportunidade diferente, né? Do intercâmbio esportivo, de ir pra fora. O que você falaria pra uma família dessa? Vou até falar olhando pra câmera. Vai lá. Pra você, né, os pais, eu acho que o importante é
a preparação, né? Como a trilha do futebol, ele te dá informações, uma preparação, entendimento do processo, ou do intercâmbio, ou do alto rendimento, do que for. Mas você precisa de informações. Então, meu filho só tem 11 anos. Pode começar a se preparar, estuda, busca informação, busca pessoas, empresas que vão te dar, né, uma orientação e informações que realmente sejam válidas, né? Porque no mercado, no Google, tem muita coisa errada. Então, a preparação, conhecer mercado, né? Eu quero ir para a Itália. Entra no site, entra no Instagram. Não, eu quero ir para Portugal. Entra no site, entra no Instagram, busca conversar com famílias, atletas assim, que já foram, né? Conversa com a empresa. Olha, você já trabalhou com esse clube, com essa oportunidade? Já trabalhou nessa universidade, se for nos Estados Unidos? Quem já estudou lá? A cidade? Eu acho que se blindar no máximo de informação que você puder para você tomar uma decisão e trilhar um caminho. Eu acho que essa é a chave, essa é a cereja do bolo para que não tenham frustrações futuras. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha informação que a minha faculdade era no meio do milho. Realmente era plantação de milho e a faculdade no meio. E ainda assim foi bom, imagina. Mais ou menos. Foi bom para mim o desenvolvimento, mas não tinha nada para fazer. Né? 19 anos, né? Tinha 200 alunos. Então, se eu tivesse tido mais informação, eu teria ido para outro local. Eu tinha 2 propostas na mesa. Eu escolhi essa. A bolsa era 2% de diferença. Que essa do meio do milho era mais alta. Se eu tivesse informação, eu tinha ido para outra, que era uma cidade maior. O time era melhor. Era NCA e eu fui para uma NAE. Acho que é um papo para um outro podcast, mas era um nível de futebol muito maior. Então, você tem que se blindar de informação, você tem que buscar pessoas sérias, pessoas que já estão no mercado há muitos anos. Eu acho que, com certeza, muda o curso, né, dos seus próximos anos, independente do que você for fazer. Essa parte de colher informação é muito importante. Aí, nosso propósito aqui na Ateliê hoje é isso, é trazer o intercâmbio esportivo para as famílias, para que elas tenham acesso a esse conhecimento muito cedo e começar a planejar a história, a carreira de um menino. Você falou, 11 anos, já dá para olhar para isso. O menino pode tentar jogar no Brasil. Não deu certo no Brasil, vou para fora. Me preparei, sei como funciona, tenho conhecimento, sei que lá tem um grande caminho. Aí a gente já começa a falar de experiências de vida, né, Lucas? Exatamente. É o que transcende, vai muito além do futebol. E um papo desse eu acho que contribui bastante para as famílias entenderem um pouco mais o que é esse universo, como ele funciona, quais tipos de oportunidade, né, podem surgir. E, poxa, hoje a gente conheceu aqui, né, o Trevale, estrutura, como é que funciona. O menino pode ir para lá, viver 3 meses de uma experiência ali, poxa, fascinante, né, no futebol, na Europa. Se ele for mais novo, pode fazer o high school, ensino médio lá, ficar lá um ano inteiro. Do Trevale, se ele realmente for bom, ele tem chance de ficar na Europa, assinar um contrato, começar uma carreira ali, talvez um dia chegar num grande clube, numa grande liga. Mas, de qualquer forma, esses 3 meses que ele vive lá, acho que já são impactantes para a vida dele. Com certeza. Imagino que é algo que agrega muito, traz muito ali valor para toda a vivência do menino, cara. Lucas, prazer enorme te ter aqui, cara, bem legal. Trabalho fantástico. Meninos aí desde os 17, certo? 17 até os 21. 21, 22. 21, 22, tem oportunidade para lá. Então você é atleta, pai de atleta, que faz parte da Ateliê do Futebol. Se te interessar, a gente vai ter o maior prazer em conectar vocês com o Lucas. Eles levam atletas também para disputar a Mickey Cup. Então atletas mais novos que tenham interesse também, eles podem ir lá ficar um período na Itália se preparando e depois de jogar a Mickey Cup, que é um torneio bem tradicional. Sim. E, enfim, então muitas oportunidades que podem surgir a partir daí. Então hoje vocês conheceram um pouco mais do intercâmbio esportivo na Europa. Um grande clube que é referência, um grande cara que está aqui, que viveu Estados Unidos e Europa, né, conhece muito da coisa, e espero que isso tenha ajudado muito vocês, pais e famílias, a abrirem, ampliarem a visão, porque isso eu sei que pode um dia ser um grande caminho para a tua vida, certo? Lucas, prazer enorme. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Legal. Boa sorte, sucesso a vocês aí no Trevale. E a gente se vê aí no 8º episódio do Embarcast. Em breve a gente deve ter um novo convidado aí. Valeu? Abraço, famílias. Tchau, gente.